Ó Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Toda glória, toda honra e todo louvor seja dado a ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ter dado, Senhor, a tua graça. Louvado seja o teu nome. Senhor, eu te agradeço. Agradeço pelo YouTube, agradeço pelo Google, agradeço por todos que ali trabalham. Agradeço, Senhor, pela vida deles. Agradeço por eles estarem me ouvindo. Agradeço, Senhor, também pelos que estão curtindo o meu canal. Agradeço por aqueles que estão inscritos no meu canal. Agradeço por aqueles, ó Senhor, que estão se inscrevendo no meu canal. Agradeço, Senhor, e peço que aumenta também os inscritos. Senhor, eu te agradeço. Eu agradeço também pelo governo deste país. Agradeço, Senhor, por estar nos livrando dessa pandemia. Agradeço, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito ao meu favor. Agradeço pelo governo. Agradeço pelos pais de família que estão desempregados e que estão arrumando os empregos, Senhor. Muito obrigado pelo aumento do emprego. Agradeço também pelas indústrias, Senhor, estar entendendo. Dou-te graça, Senhor Jesus, e peço que o Senhor tire nós dessas pandemias e nos ajuda, Senhor. Ajuda também, Senhor, o mundo todo, que cada um possa estar na sua graça, no seu querer, na sua vontade e no seu desejo. Meu Deus, prepara todos, ó Senhor. Meu Deus, abençoa também, ó Israel, Senhor. Guarda, ó Israel, toma conta de Israel. São o teu povo, escolhido por ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu confio em ti, Senhor. Espero na tua palavra. Bendito é o teu nome para sempre, Senhor. Graças ao Senhor, não é? Nós estamos aqui, pela graça do Senhor, mais uma vez, para falar do amor de Deus. Graças ao Senhor. Hoje nós estamos no 27 ainda e estamos na sala, o versículo 41. Jacó vai para a Mesopotâmia. Então, Jacó teve que fugir de Esaú. Esaú ficou com ódio de Jacó, porque o seu pai tinha dado a ele a bênção. Então pensou assim, olha só, olha o que aconteceu, mas tudo isso estava no plano de Deus. Tudo isso era o plano de Deus. Então, seu pai tinha dado a ele a bênção. Então, ele pensou assim, o meu pai vai morrer logo. Quando acabarem os dias de luto, vou matar o meu irmão. Rebeca ficou sabendo do plano de Esaú e mandou chamar Jacó. Ela disse, escute aqui, o seu irmão Esaú está planejando se vingar de você. Olha só, ela ficava atenta às conversas do pai e do filho, né, o Esaú. E depois ela protegia totalmente Jacó. Mas ali em Romanos está dizendo que tudo isso foi Deus quem preparou para colocar o seu plano em dia. É verdade. Graças ao Senhor. Vou matá-lo por isso, meu filho, preste atenção. Vá agora mesmo para a casa de Labão, o meu irmão, que mora em Harã. Interessante que ela, aconselhando o seu filho a fugir do irmão, e ela mesmo, como amava ele, com certeza que ficou muito triste, né? Porque tinha que fazer isso e ela ia sair de perto dele, não ia mais ver ele. Fique algum tempo lá com ele, até que passe o ódio do seu irmão, e ele esqueça aquilo que você lhe fez. Nessa ocasião, eu mandarei alguém para trazer você de volta. Não quero perder os meus 2 filhos num dia só. Depois Rebeca foi falar com Isaque e disse, estou aborrecida da vida por causa dessas mulheres.
Etéias, com quem Esaú casou. Se Jacó também casar com uma dessas Etéias, será melhor que eu morra. Interessante que ela tinha planejado tudo e ela achava que ela ia buscar ele e que isso duraria pouco. Ela mal sabia que Deus tinha o seu plano e ele precisava mesmo de Jacó. E por isso ele investiu em Jacó. A palavra diz que ele não aborreceu Esaú, mas amou Jacó. Graças ao Senhor. Então, nós vemos que Jacó fugiu, de acordo com o que a sua mãe fez de plano, não é? Ele, Isaac chamou Jacó, né? Olha aí. Isaac, quando a mulher falou com ele falou, você está certa, é isso mesmo. Eu já vi também isso. O Esaú casou com essas mulheres e agora nós estamos sofrendo essas etéias, né? Então Isaac chamou Jacó e os abençoou e disse, e lhe deu a seguinte ordem: olha, Jacó, a tua mãe veio falar comigo e ela pediu para que eu pudesse deixar você ir na casa dos parentes dela, dos tios dela, Então, você pode ir, eu vou te abençoar. E abençoou ele e deu ordem para ele: não case com nenhuma moça daqui de Canaã, viu? Você não case com elas aqui, mas apronte-se e vá para a Mesopotâmia. Fique lá na casa do seu avô, Betuel. Seu avô chama-se Betuel, você vai encontrar ele. Case com uma das filhas do seu avô, tio Labão. Ele tem filhas lá, com certeza. E você casa com uma delas. Então, a ordem do pai, executando o pedido da mãe, aqui nós vemos esse contexto que nos traz uma alegoria para nós hoje. Graças ao Senhor. Nós vemos que como o Senhor tem os seus planos e como o Senhor executa o seu plano. Graças ao Senhor. E nunca vamos deixar de falar, porque esse é o nosso viver. Nós temos duas árvores dentro de nós, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Graças a Deus. Essa árvore do bem e do mal também ela foi criada por Deus. Todas as coisas foram criadas por Deus, foram criadas para Ele e são para eles, para Ele. Nós vemos aqui claramente como as coisas são para Deus. Na realidade, o inimigo, ele está trabalhando para Deus. Ele pensa que ele está contra Deus e está contra Deus. Ele já está condenado, ele já é um condenado. Porém, tudo que ele faz para beneficiar a Deus. Graças ao Senhor. O Senhor, ele mostra aqui que ele é Deus, Deus onipotente. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e lhe dê muitos descendentes, para que de você saiam muitas nações. A bênção de Jacó, né? A bênção de Isaac para Jacó. Que ele abençoe você e os seus descendentes, como abençoou Abraão, para que sejam donos desta terra onde você tem vivido como estrangeiro, terra que Deus deu a Abraão. Essa era a recomendação de Isaac para o seu filho Jacó. Foi assim que Isaac mandou que Jacó fosse morar na Mesopotâmia, na casa de Labão, que era filho de Betuel, o arameu, e irmão de Rebeca, a mãe de Esaú e de Jacó. Graças ao Senhor. É interessante, não é? Como as coisas de Deus nós vemos no Velho Testamento, ou seja,
no Testamento Antigo e como nós precisamos do Testamento Antigo para nós discernir também o Testamento Novo, o Novo Testamento. Graças ao Senhor. Vamos ler lá em Romanos. Nós vamos ler em Romanos, capítulo 9. Minutinho. Nós vamos ler Romanos, capítulo 9. E vamos ver se tem alguma coisa parecida com aquilo que nós estamos falando. Vamos prestar atenção. Deus e o seu povo, ele fala aqui, Paulo, né? Escrevendo aos Romanos, ele disse, olha, eu vou falar para vocês de Deus e o seu povo. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirmam que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é minha raça e meu sangue. Para bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus, ficar separado de Cristo. Paulo chegava a falar que ele, pelo povo dele, olha só, o que o Senhor fazia lá para Jacó, para Isaac, para Abraão, ele, Paulo, aqui está reconhecendo, eles são o povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhe deu a lei. Veja só, vamos prestar bastante atenção para ver se não está de acordo com a mesma leitura que nós fizemos no contexto ali de Gênesis capítulo 28, ou 27 ou 28. Ele deu a lei, a verdadeira maneira de adorar, e as promessas dele são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Veja só, Cristo pertence à raça dos judeus. Aqui está falando da carne, né? Que Cristo nasceu em Belém, na Judéia. Que Cristo é o Deus que governa todos. Seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. Não, a promessa de Deus jamais falhou. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus, pois Deus disse a Abraão, por meio de Isaque, e que você terá descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Veja só, veja como que está falando aqui do mesmo assunto que nós estávamos falando lá em Gênesis. Olha só, em Isaac, exatamente em Isaac. Foi ali quando ele falou com o seu filho Jacó para se despedir dele e abençoá-lo e mandá-lo para a casa do tio Labão. Veja só, no tempo certo eu voltarei e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Viu? Os dois filhos, Esaú e Jacó, tinham o mesmo pai. Mas para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, veja só se não está falando do mesmo assunto. O próprio Deus disse a Rebeca, o mais velho, Rebeca, será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem e antes de fazerem qualquer coisa. Rebeca estava
boa ou má, Rebeca já estava ligado no que Deus havia falado com ela há muitos anos antes de Jacó e Esaú nascer. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que Ele quer. É de acordo com o seu plano, como Ele quer, chamar sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Eu estou fazendo uma pergunta, o que vamos dizer? Que Deus é injusto? Não, de modo nenhum, pois ele disse a Moisés: terei misericórdia, Moisés, de quem eu quiser ter, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei. Olha só outra coisa aqui, Faraó. Eu te pus você aqui como rei para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro, viu, Faraó? Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Alguns de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Veja só que palavra maravilhosa que nós temos aqui. Não há nem como assim alegorizar alguma coisa. Ela é, na sua leitura, já abrangente no assunto que nós estamos falando. Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Quem é? Quem sou eu para discutir com Deus? Será que um pote de barro, olha só o que ele fala aqui, será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? O barro pode perguntar? Não, não pode, pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Ele usa como ele quer. O barro está sob seu poder. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes. Ele faz 2 potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez. Foi assim mesmo que ele fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim, suportou com muita paciência os que mereciam o castigo, que iam ser destruídos. Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, que somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem a sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isso é o que diz o livro de Oséias. Lá em Oséias está dizendo isso. Viu? E aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são meu povo, ali eles serão chamados de os filhos de Deus vivo. Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos, pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. Viu? O povo de Israel e o Evangelho. Veja só, a conclusão aqui vai falar sobre, novamente,
Jacó, Isaac, Abraão, essa promessa. Oh, que vamos dizer então? O que nós vamos dizer? O que nós vamos dizer? Nós não temos que dizer nada. Nós temos que agradecer ao Senhor por Ele estar nos dando essa grande vitória. Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuraram ser aceitos por Deus foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel que procurava uma lei para ser aceito por Deus não encontrou o que estava procurando. E por que não? Por que eles não encontraram? Porque eles procuraram alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, eu estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-lo cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. Que palavra, viu? Nós temos a certeza que tudo o que está falando lá no Antigo Testamento vem refletir aqui nesse capítulo hoje, agora. Eu gostaria que vocês meditassem nesse capítulo durante o tempo que vocês puderem. Atente para a Bíblia, busquem a palavra de Deus, a boca de Deus. Não deixa de lê-los. Não diga eu não tenho tempo. Mentira. Mentira, você tem tempo sim. Procura se enquadrar no plano de Deus. Você está incluído no plano de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar a sua graça e dar um dia abençoado para nós hoje. Louvado seja o nome